Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, o podcast de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Você hoje bota uma alíquota de 27,5% e depois deixa o cara deduzir e fica todo mundo juntando em casa papelzinho de dentista, papelzinho de médico. Não, olha, CPMF que eu posso falar, não. A reforma tributária é o próximo passo da agenda econômica do governo federal. Já tem propostas em andamento no Congresso e o governo também tem a dele. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, não vai haver um conflito de projetos. E a tributária já está na Câmara, em algumas versões. Não vai haver choque nenhum. O que já se sabe dessas propostas e como elas devem mexer com o nosso sistema tributário é um tema do 15 Minutos de hoje. Falamos também dos militares. O Congresso começa nessa semana a analisar a proposta de reforma da Previdência para eles que não estiveram no mesmo texto da reforma para os civis. Ao mesmo tempo em que a aposentadoria deve passar por mudanças, tem ainda no mesmo projeto uma reestruturação da carreira, que representa um aumento na remuneração para os militares. A gente também explica esse tema aqui no 15 Minutos, que está começando agora. Vem aí a reforma tributária do governo federal. Já passou, né? Tá passando ainda a reforma da Previdência, foi pela Câmara, já aprovada, agora vai para o Senado. Mas vem aí já na Câmara a reforma tributária, que é o próximo tópico da agenda econômica. E a proposta da equipe do ministro Paulo Guedes tem alguns aspectos principais que envolvem aí, por exemplo, até a possível volta da CPMF, você lembra dela? E também tem as modificações na tabela do imposto de renda. Eu convidei aqui no 15 Minutos o editor da Gazeta do Povo, o Guido para a gente falar exatamente sobre pontos principais dessa reforma tributária. Entre esses pontos, são 3 tópicos que a gente pode citar como os principais, assim, que estão na ideia do governo, né, Guido? Tudo bem? Obrigado pela presença mais uma vez. Olá, tudo bem? O governo vai apresentar sua proposta de reforma tributária que deve trazer, pelo menos pelo que o ministro Paulo Guedes falou, 3 pontos. O primeiro é uma mudança no imposto de renda, que pode mudar a alíquota e ter uma correção da tabela. O segundo é uma proposta de imposto único que unificaria impostos federais, um pouco diferente do que já está tramitando no Congresso. E o terceiro ponto, uma nova CPMF, seria um imposto cobrado nas transações financeiras. O ministro Paulo Guedes ainda não deixou a gente ter contato com os detalhes dessas mudanças, do que eles vão propor, mas a gente já pode ter uma ideia ali do que vai mudar. Você hoje bota uma alíquota de 27,5% e depois deixa o cara deduzir e fica todo mundo juntando em casa papelzinho de dentista, papelzinho de médico. Isso, além de ser regressivo, porque o pobre vai no sistema social, depois não recebe refunding nenhum. Então não é regressivo, é ineficiente. Melhor tira todas as deduções, baixa um pouquinho a alíquota, é muito mais simples, né? Então nós vamos fazer coisas desse tipo, vamos simplificar radicalmente tudo que for possível simplificar. Bom, em relação, eu queria começar até por essa questão aí do imposto de renda, né, Guido? E uma das propostas envolve aí, de repente, uma diminuição da alíquota no imposto de renda, mas em compensação mudaria, até como a gente ouviu há pouco aí o ministro Paulo Guedes falar, aquela história de ir pegando e catando seus comprovantes de médico e dentista, que seriam as deduções de saúde e educação. Como é que funcionaria isso de acordo com o que a gente sabe até agora? O imposto de renda hoje permite que você deduza, quando faz a declaração completa, gastos com saúde, e essa dedução não tem limite, você pode descontar todo o gasto com saúde e gastos com educação, que daí tem um limite de R$ 3.500 mais ou menos. A proposta, pelo que a gente está entendendo, é acabar com essas deduções e, como contrapartida, o governo faria uma correção da tabela do imposto de renda e talvez, ali, pelo que o ministro falou, diminuiria um pouquinho a alíquota máxima, que hoje é de 27,5%. Então, para quem hoje faz declaração completa, para quem tem dependentes, pode ter um impacto ali de talvez pagar um pouco mais de imposto. Mas na prática, no geral, quando você olha a estrutura do imposto de renda, essa é uma proposta que faz bastante sentido. Primeiro porque tem toda essa parte burocrática que o ministro falou, você tem que ficar recolhendo papel e guardando comprovante, né? E torna um pouco mais complicada a declaração. E tem um pouco o risco de fraude, embora a Receita Federal pegue bastante no pé, veja, cruze dados, sempre tem aquele jeitinho, às vezes, de declarar alguma coisa. E nós sabemos também que não são todos, né? Muita gente arranja nota fiscal para justificar educação, saúde. Diz que acabar com isso daí simplificando. Também discussões, porque a Receita Federal não aceita todos os descontos, tem debate de coisa do que não pode, o que pode, e você acaba com isso. Tem um outro ponto que ele falou ali que é verdade, o imposto de renda, ele no Brasil é regressivo. Quem ganha mais
paga menos imposto de renda. A forma da incidência da alíquota de imposto de renda é meio como uma onda. Quem ganha muito pouco, paga muito pouco, de zero e vai subindo. E existe um ponto ali pela renda de 17 mil por mês, em que a alíquota chega no ápice, é 12% mais ou menos de alíquota efetiva sobre a renda. E depois ela passa a cair a partir dos 35 mil reais de renda. Então quem ganha lá 250 mil reais por mês para cima, paga 5,8% de imposto de renda de alíquota efetiva. Mudar a dedução faz com que a curva fique um pouquinho mais para frente, até porque quem consegue descontar mais gastos com saúde é quem tem uma renda maior. É quem tem um plano de saúde pago do bolso premium, aqueles planos de saúde mais caros. São mais caros, né? Ou paga a conta de um hospital privado do próprio bolso, né? Uhum. Claro que tem uma parte da classe média que tem plano de saúde, que paga seus custos com saúde, que talvez fique num ponto ali em que vai ter que fazer a conta para ver o que é melhor, se é melhor ter uma alíquota menor de imposto de renda ou se seria ter a dedução. Talvez tenha gente que reclame no fim das contas, mas olhando para o geral da estrutura do imposto de renda, é uma medida positiva. Eu já falei que não existe CPMF. Não, olha, CPMF que eu posso falar, não. Bom, outros tópicos que estão embutidos aí, por exemplo, essa volta da CPMF, que já foi tanta discussão, tanto debate sobre esse tema, né, Guido? Lá atrás houve a possibilidade dela voltar, acabou o Congresso não aprovando e sempre quando vem esse nome parece que vem carregado de um peso político todo e também da opinião pública da CPMF. Né? A CPMF é um ponto extremamente polêmico, até porque, na minha opinião, é um imposto bem negativo. Ela tem vários problemas do ponto de vista de tributação. O ponto positivo, que é o para o qual o governo olha sempre, é que é o tributo mais fácil de implantar, né? O banco cobra direto na conta bancária, não tem risco de evasão. A base tributária é gigantesca, porque é basicamente todo o dinheiro que circula na economia que passa pelo sistema financeiro. E aí a proposta do governo até é ampliar mais a base, que eles dizem que poderiam pegar recursos fora do sistema financeiro. A gente não sabe exatamente como isso ocorreria, mas de qualquer maneira é tudo que o governo gostaria, ter uma base muito ampla de cobrança de imposto e facilidade, sem sonegação. Mas muita arrecadação e pouca ou quase nenhuma sonegação, né? Isso exatamente, governo, né? É o sonho do governo. Agora, quando você olha os efeitos da economia para o contribuinte, a situação é bem diferente. Primeiro porque a CPMF é um imposto em cascata. Todos os pontos de uma cadeia produtiva pagariam a CPMF, ela paga um imposto desse sobre transações. E ele vai se acumulando. Então, quem tem uma cadeia produtiva mais longa, geralmente são setores mais complexos da indústria, paga mais imposto. Também prejudica a eficiência do sistema financeiro, porque você faz com que as transações paguem um tributo que muitas vezes faz com que o rendimento de uma aplicação, por exemplo, tenda a zero. Pode estimular uma desbancarização, dependendo do tipo de operação que você esteja falando, do nível do imposto. Como eles estão falando em substituir a contribuição previdenciária por uma CPMF, a gente está esperando um imposto alto. Eles estão falando em 0,6% em cada ponta, então é 1,2% por transação, algo bem salgado e que pode levar a efeitos bastante negativos. A gente já teve CPMF, mas ela era 0,38% no total da operação. E a gente já tem estudos que mostram que ela teve efeito negativo sobre os juros. Porque quando você tributa uma transação financeira e o empréstimo, coisa assim, isso acaba entrando no custo do sistema financeiro do banco, isso é repassado para o consumidor. As taxas de juros ficam mais altas no fim das contas. Então, Sim. Quando a gente está pensando, agora que os juros estão caindo, a economia vai reagir, vamos ver, chegar no consumidor, no empresário, o juro mais baixo, daí você vem com uma CPMF que ela vai tornar o sistema financeiro mais caro para todo mundo. E resta saber se vai ter clima político também para uma aprovação dessa, né? Essa, o Rodrigo Maia já falou que não passa, acho muito difícil de aprovar. Pois é. Isso que se imagina. Pra gente fechar, Guido, tem esse terceiro ponto, pra gente falar um pouco sobre o que seria o tal do imposto único, né? Que também é um dos pilares aí dessa reforma tributária que vai ser enviada pelo governo ao Congresso. Existem várias propostas de imposto único no mercado, então tem pelo menos 5 propostas circulando. No Congresso tem 2 projetos, um no Senado, um na Câmara. O que parece mais maduro é o que está na Câmara, que unificaria impostos federais, municipais e estaduais, ICMS, ISS, IPI, PIS/COFINS e assim por diante. Seriam 5 impostos. O governo federal não quer entrar na briga com estados e municípios para entrar no imposto único. Ele quer ficar com o imposto único federal e depois você deixa a opção para os estados e municípios entrarem nesse imposto único que eles estão chamando de IVA. Ele é um imposto sobre valor adicionado ao longo das cadeias produtivas. Não vai haver choque nenhum, porque em relação ao IVA, estamos de acordo, a visão é o alcance e a profundidade.
Se a classe política consegue fazer o IVA de cima a baixo, aleluia, convenceram todo mundo. Eu, como um bom liberal, tenho suspeitas que isso possa não ocorrer. Eu, como um bom liberal, acho que os estados e municípios podem, alguns, querer ficar fora. Faz sentido você ter uma unificação de impostos? A gente tem tributos muito complexos, PIS/COFINS é um imposto infernal para pagar, as empresas têm maior dificuldade, e se unificar com outros impostos vai ficar mais fácil o trabalho para as empresas, diminui aquele custo de ficar recolhendo imposto e vendo quanto você teve em cada ponto da cadeia produtiva de crédito, é muito complicado de fazer vários impostos ao mesmo tempo. Agora, o Congresso tende a querer votar os projetos que já estão lá, então pode ter uma certa disputa política aí por trás. Mas, de maneira geral, é uma boa ideia, seja do que está no Congresso ou do governo federal, ter uma simplificação no sistema tributário. Guido, obrigado. Até a próxima. Valeu. O governo federal entregou ao Congresso a proposta de mudanças nas regras para a aposentadoria e para a reestruturação da carreira dos militares. Os militares ficaram de fora da primeira etapa da reforma da Previdência e agora chegou a vez deles. A proposta do governo, enviada em março, vai iniciar o trâmite a partir desta semana em uma comissão especial na Câmara dos Deputados. Ao mesmo tempo, o projeto do governo prevê a reestruturação da carreira, que na prática vai representar uma maior remuneração para os militares. Jovens que ingressavam no serviço público civil, através de um concurso público, já ingressavam em alguns outros poderes com salários acima de 20 mil, enquanto generais em fim de carreira estavam recebendo abaixo de 20 mil. O que nós fizemos foi uma reestruturação feita pelos militares. A repórter Mônica Gugliano assina a matéria aqui na Gazeta sobre esses dois assuntos e vai nos trazer alguns detalhes aqui no 15 Minutos. Por exemplo, quais são os principais pontos dessa proposta de reestruturação da carreira para os militares? Acho que os dois principais pontos desse projeto são o adicional de disponibilidade e o adicional de habilitação. Por quê? Porque ambos representam um aumento dos vencimentos dos militares. O adicional de disponibilidade, a partir de 2020, prevê que seja pago com percentuais diferentes, de acordo com o posto de cada militar, seja pago, como o próprio nome diz, um adicional, pelo fato de os militares estarem sempre disponíveis, não receberem hora extra, não terem fundo de garantia e também não terem um horário de trabalho. O adicional de habilitação, ele prevê que ao longo de 4 anos seja também incorporado aos vencimentos um percentual pelos cursos que o militar faz durante a carreira. Ele já existe, mas ele vai praticamente dobrar. E essa proposta de reformulação de carreira está sendo encarada como uma contrapartida às mudanças previstas na aposentadoria. É sim uma espécie de contrapartida aos militares pela mudança prevista no sistema de previdência deles. Durante muito tempo, eles rejeitaram qualquer mudança, alegando que eles já tinham dado a cota de contribuição deles, que eles trabalhavam sem a maior parte dos direitos que os demais trabalhadores têm e que eles não consideravam justa assim dar mais uma cota de sacrifício numa reforma da Previdência. A reestruturação da carreira, que era uma velha reivindicação deles, compensou o desgaste com o projeto e eles estão empenhados agora em aprovar. E as mudanças previstas para a Previdência dos militares têm ou não têm semelhanças com a reforma para os civis? Não, Márcio, a mudança na Previdência dos militares não tem semelhança com a reforma da Previdência dos civis. Os civis vão perder muito mais do que os militares. Embora a essa altura dizer perder não pareça nem correto, porque a situação fiscal do Brasil é terrível e todos têm que dar alguma contribuição. Nós temos um compromisso com a nação brasileira de defender a pátria com sacrifício da própria vida. Essa é o diferencial, são as peculiaridades da carreira militar
que estão previstas nesse projeto de lei também, além de ajudar muito o sacrifício fiscal nosso aqui. Mas ainda assim, a contribuição dos militares é menor que a dos civis. O projeto prevê que a economia com as mudanças na aposentadoria dos militares vai ser de 97 bilhões de reais em 10 anos. Mas, como a gente falou, o mesmo projeto também prevê essa reestruturação da carreira militar, que deve custar quase 87 bilhões aos cofres públicos no mesmo período. Ou seja, a economia efetiva vai ser de pouco mais de 10 bilhões de reais em uma década, isso segundo os cálculos do Ministério da Economia. Esse foi mais um episódio, número 31, aqui do 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário. E como todo dia, eu quero lembrar, para você ter muito mais informação sobre todos esses assuntos e outros, é só assinar a Gazeta do Povo. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã!